é um grupo de homens e mulheres, familiares de alcoólicos anônimos, e que segue os mesmos 12 passos, né? E que ajuda familiares de alcoólicos a se recuperarem. Então, pode passar o ali, esse é o símbolo de AA. Se vocês olharem lá para cima, no segundo mapa, vocês vão verificar que, eu não sei se aqui tem o símbolo do mapa, agora eu olhei para lá, mas ali naquele coraçãozinho não tem não. Mas o mapa também tem uma coisa do triângulo. Alcoólicos Anônimos é baseado em 3 vértices. A unidade, é um grupo coeso, o serviço, sempre produzindo alguma coisa, porque o ócio leva a dependência, e a recuperação, que é o objetivo final, né? Todos dentro do grupo de AA têm como objetivo a recuperação. O triângulo ele é bastante interessante, porque algumas bandeiras trazem um triângulo. O símbolo da Trindade é um triângulo. Os maçons carregam um triângulo. Por quê? Porque o triângulo é uma perfeição. Ele é completamente igual. Ele é igual. Né? Então, é a igualdade que esse triângulo representa. Né? O próximo. Grupos familiares Al-Anon do Brasil. Os grupos familiares Al-Anon são uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham suas experiências, força e esperança, a fim de solucionar os problemas que têm em comum. Nós acreditamos que o alcoolismo é uma doença que atinge a família e que uma mudança em nossas atitudes pode ajudar na recuperação. Ou seja, o Al-Anon ele usa o mesmo princípio de AA, mas para o familiar. E essa mudança de comportamento e o amparo ao familiar ajuda na recuperação deles. O Al-Anon não está ligado a nenhuma seita, religião, movimento político, organização ou instituição. Não se envolve em qualquer controvérsia, nem endossa ou se opõe a qualquer causa. Não existem taxas para ser membro. O Al-Anon é autossuficiente por meio das contribuições voluntárias de seus próprios membros. Vocês ouviram isso lá no filme também com relação ao AA, né? A autossuficiência. O Al-Anon tem apenas um propósito: prestar ajuda a familiares e amigos de alcoólicos. Fazemos isso praticando os 12 passos, encorajando e compreendendo nossos parentes alcoólicos, bem como acolhendo e proporcionando alívio a familiares de alcoólicos. Ou seja, é um apoio que o familiar tem quando se encontra num momento de desespero, onde um querido está na dependência química, no caso o álcool. Mas esse mesmo perfil é colocado nos naranons, que são dependentes de drogas pesadas, né? Drogas ilícitas. O próximo. O Al-Anon nasceu em maio, agora, prestem atenção nesse slide. O Al-Anon nasceu em maio de 1951 na cidade de New York, quando Louis W. e N.C. abriram um escritório de serviço para responder aos anseios de muitos familiares de alcoólicos que buscavam ajuda em Alcoólicos Anônimos. Em 1957, um grupo de adolescentes se juntaram para ajudar outros adolescentes, parentes de alcoólicos, e assim surgiu o Alatim, que é parte integrante do Al-Anon. No Brasil, o Al-Anon teve início em dezembro de 1965, mas seu primeiro grupo registrado no Escritório de Serviços Mundial foi em 1966. Em 1972,
registramos o primeiro grupo Alatim do Brasil no ESM. Vejam bem, isso aqui é importante porque essas duas mulheres eram mulheres dos dois lá, que foram os fundadores de AA. Então, elas começaram a perceber como os familiares ficavam desestruturados com a forma de viver dos seus filhos. E elas resolveram, então, se unir e dar assistência ao familiar. E foi assim que surgiu o Al-Anon. Então, a linha de tempo foi mostrando como que a doença ela vai sendo apresentada e ela vem sendo tratada ao longo do tempo. Pode passar. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos passar. Pode passar. Não, Al-Anon é Amigos de Alcoólicos Anônimos. É como se for, é um grupo anônimo de familiar. Então é uma sigla, então? É uma sigla. Isso. É uma sigla americana. Não sei se fosse o nome de alguém. Não, é uma sigla americana. Então vejam só, na linha do tempo, a gente vê a construção do AA, depois as duas mulheres dos dois fundadores, elas começam a perceber que os familiares estão adoecendo junto, resolvem amparar esses familiares, criam um escritório só para dar assistência, e é a partir disso daí que começa o comedor de comedores compulsivos anônimos, comedores compulsivos anônimos, tem fumantes anônimos, jogadores, sexo, uma série de grupos de apoio a pessoas que têm compulsão. Mas de sexo aqui. O Al-Anon só atende os familiares, não é como a AA, que tem uma parte que atende só os adictos. Não. O AA atende só os dependentes. O Narcóticos Anônimos é que atende aquele que usa droga ilícita. Narcóticos Anônimos, NA. Atende tanto o... E o Nar-Anon atende familiar. Mas minha pergunta é, o Nar-Anon atende só os familiares Só ou trata familiar. diretamente com a pessoa que usa as drogas? Não, quem atende quem é dependente de droga é o NA, Narcóticos Anônimos. É um nome para Alcoólicos Anônimos. NA, Narcóticos Anônimos. Agora eu entendi. Entendeu? São dois grupos diferentes. O Al-Anon está vinculado ao AA. O Nar-Anon está vinculado ao NA. Porque normalmente a porta de entrada para a dependência química é o álcool. Né? Você começa bebendo e aí você começa a usar outras drogas que aumentam ou estabilizam ou diminuem, enfim, você vai ajustando para ver o que lhe dá mais prazer. Então, por exemplo, como o álcool ele dá uma euforia inicial, depois ele é depressivo, as pessoas usam outra droga para manter o padrão. Né? Então, usa cocaína, a cocaína é o mais comum, né? Porque a cocaína ela dá um up e você dá uma mantida por uns 15 minutos, 20 minutos e tal, daqui a pouco começa a cair de novo, você cheira de novo, e agora já tem as balas, que são drogas que você usa que mantém você estabilizado dentro de uma euforia, e tem os energéticos que as pessoas também vão bebendo ao longo do tempo que estão ali usando. Né? Então, essa coisa do que é bom para você, cada organismo tem uma droga que ele elege, vamos dizer assim. Então é muito difícil a pessoa só ficar no álcool, é muito difícil. Mas, como o grupo ele é de alcoólico, então, mesmo quem é cruzado, quem usa outras drogas vai para a AA
como alcoólico. E lá não tem essa. Eles não têm essa. Aquele que estava aí, né? Sim, sim. A gente foi O lá. Naranon, ele já filtra mais para o NA, desculpa. O NA, ele já filtra mais para quem usa só droga. E o AA, ele não filtra. Se você usa álcool e outras drogas, você pode ficar lá. E aqui tem. É legal isso. O NA funciona na igreja católica. Ele não é autossuficiente, ele usa o prédio da igreja católica. Mas não, tem o alcoólitro, que é O AA fica na rua. o. E o Alanon. O Alanon não funciona mais no Itaguaí. Mas funcionava. Funcionava, houve um tempo que funcionava. Ele carrega uma doença chamada codependência. O doente é ele. Eu não. Ele que bebe. Então, no caso, é aqui, porque quando eu morava no Piauí, eu participei do Sim. grupo de Alanon. Eu sei. E não tinha esse Olha, problema. depois eu vou dizer para A você. gente chegava ali, a gente falava, desabafava, era feita uma leitura dos livros, né? Porque tem um livro de Alanon. Sim. E a gente lia, e aí a gente ia conversar sobre aquilo ali. E quando a pessoa chegava, né, logo de início, ela falava, ela desabafava, ela chorava. Era assim, era uma terapia. Entendeu? E a gente teve muita dificuldade. Nossas companheiras, elas são extremamente altas, né? Coisa assim de vou me matar. Né? Umas coisas assim. Se eu me matar, eu mato ele. Então as coisas eram muito graves e as mulheres que faziam parte do grupo não conseguiram. Foi saindo uma, saindo outra, e hoje os meninos pedem para que reabra o Alanon. E toda vez que eu falo com alguém que é Alanon, não, porque expor a intimidade é uma coisa muito dolorosa. Não é qualquer um que tem essa coragem de fazer isso. Né? Eu me lembro que tinham mulheres que elas se abriam para contar coisas que porque elas faziam ali no momento do desespero, elas tinham uma reação, entendeu? Né? Às vezes até teve uma que pegou o álcool e jogou no ouvido do marido na hora que ele chegou o filho. Aí depois caiu o arrependimento. Aí elas ali no grupo, elas falavam, botavam aqui na casa. Mas é uma dor muito grande. A primeira coisa que você tem dentro de você é que você falhou enquanto ser humano. Você ama uma pessoa que você não consegue ajudar. Né? A primeira visão que você tem é essa. Você ama uma pessoa, seja um filho, seja mulher, seja vizinho, seja o que for. Você ama profundamente, você não consegue salvaguardar aquela pessoa. E mesmo que digam para você que você tem que ajudar, mas você não pode salvar, é muito difícil isso, de aceitar isso. Entendeu? É muito difícil. Então, a doença da codependência ela é pior de tratar do que a dependência química. Sabe? Lá na Jojab, um dos grandes problemas relatados lá, eu fiquei surpresa, é a sabotagem dos pais. Né? Pais levam drogas para dentro do ambiente, cigarro, lá é proibido fumar. Mas leva cigarro, leva droga, leva remédio, tudo escondido. Passa para a pessoa, porque ele está sofrendo muito. Então, você adoece a tal ponto que quando o dependente sai da sua vida, você procura imediatamente alguém para repor, sabe? Então, se você cuida de um pai, o pai morre, você começa a procurar um irmão, a mãe, qualquer que você tem que colocar no lugar daquele, que você precisa tomar conta imediatamente. Isso é uma coisa que, e se você diz isso para o codependente, você talvez é um grande inimigo, porque não aceita esse tipo de coisa, não aceita, não vê,
aonde que ele está indo. E é um abismo muito perigoso. Né? A doença da codependência ela é muito perigosa porque ela leva a pessoa a cometer coisas que... insanidade mesmo, né? A gente tem aí narrativas muito tristes, né? Então vamos lá para a codependência. Codependência é um transtorno emocional definido e conceituado por volta das décadas de 70 e 80 relacionado aos familiares dos dependentes químicos e atualmente estendido também a outros problemas sérios da personalidade. Veja como é difícil tratar, porque começa a atingir áreas da mente onde a pessoa ela começa a ter desvio de personalidade. Quando começa a ficar muito grave, já sai da área do tomar conta para a área do salvaguardar mesmo, né? Vira o próximo. Vou passar. Definimos como codependente aquele que se deixou influenciar pelo comportamento de outra pessoa, que vive obcecado em controlar o comportamento deste outro, não conseguindo, por este motivo, administrar sua própria vida. Transtorno emocional que leva alguém a viver voltado para a satisfação das necessidades do outro com exclusão de si próprio. Olha só, você veja como isso é uma via de conduta. É uma via de conduta. Então, ao mesmo tempo que você quer controlar o outro, você se deixa controlar por ele. Por quê? Porque você tem medo de perder. Então você faz tudo pelo outro, mas permite que o outro faça tudo em você, ou para você, ou com você. E às vezes a pessoa é infeliz. Mulheres que apanham, elas criam uma doença de codependência, de bêbados, enfim. Elas apanham, e se você chamar a polícia, na hora que ela está sendo lá abordada, ela diz para a polícia que não. Ninguém vai levar ele, não. Isso, quem foi que chamou? Ele não fez nada, está toda arrebentada. Mas aquilo daí já está tão entranhado, essa doença, que ela se põe à disposição do outro. E aí ela faz tudo, mas também ela comanda tudo. É uma simbiose bastante complicada, como dizem os nossos companheiros espíritas. Isso é uma simbiose. São dois doentes, né? Ele, no caso do alcoolismo ou drogas, mas também o psíquico está adoecido. Porque o dependente químico, ele tem comportamentos e atitudes muito interessantes. Mesmo quando ele não está usando, se ele não estiver no grupo, ele pode até parar de beber. Mas se ele não estiver convivendo com seus iguais, ele tem comportamentos que você jura que ele está bêbado. Você jura que ele usou droga. Porque ele começa a ter comportamentos e atitudes de quem está usando, mesmo quando não usa. É chamado bêbado seco. Eles chamam lá na sala de bêbado seco. O cara não bebe, mas parece que está encharcado. Tá? O próximo. O termo codependência surgiu em 1979 num centro de tratamento de dependência química em Minnesota, Estados Unidos. Hoje, o termo aplica-se a todo aquele que lida com os seguintes casos. Por isso que é importante, até quando você cuida de quem está doente, prestar atenção naquilo que você está fazendo. Aonde você está indo? O que está acontecendo com a sua vida, né? Compulsivos por sexo, comida, jogo e trabalho. Pessoas perturbadas mental ou emocionalmente. Doentes crônicos, deficientes físicos, pessoas com desvio de comportamento desajustados e irresponsáveis. Crianças com problemas comportamentais, autistas ou hiperativos. Adolescentes delinquentes. Então veja o leque com essas pessoas.
pessoa que lida com esse tipo de coisa tem que ter um amparo qualquer, seja psiquiátrico, seja dentro de um grupo de autoajuda, mas ela não pode ficar sozinha cuidando dessas criaturas aí, nessa situação. Porque fatalmente ela vai vencer, porque isso é do ser humano, isso não é nada de excepcional. Ah, o codependente é doente. Não é tão simples assim. Porque se você se vê numa situação dessa, você acaba sendo envolvido naquilo dali. Nós somos seres emocionais. Então não tem como você não se envolver. Você está cuidando de uma mãe doente, de um pai doente, de um filho autista. Como é que você não vai se envolver emocionalmente? Não tem como, né? Então é importante que a gente, quando esteja numa situação dessa, que a gente busque ajuda. Porque sozinho a gente não consegue, né? Você vai se estourar todo, vai bater de quebra. Você não vai ajudar o outro e você ainda vai adoecer. Miriam, eu me lembro de um depoimento de uma senhora, né, na época que eu lá no Piauí, ela frequentava lá porque o filho já casado. Ele bateu na mulher, ele quebrou tudo, ele bateu nos filhos, aquela coisa horrorosa. Aí a esposa chamou a polícia foi e levou preso, né? Aí ele pediu gente da alta sociedade. Aí ele pediu para o delegado ligar para a mãe ir lá e tirá-lo, né? O que ela fez? Ela ia para o grupo pedir ajuda para não atender o pedido do filho. E ela conseguiu, ele ficou 2 semanas preso. Mas ela precisou da ajuda do grupo para não tirá-lo da cadeia. Porque ele precisava ter noção do que ele fez. Tem que ser responsável. A responsabilidade. Na Ramatiz nós estamos com um caso de conhecimento de um caso assim. Eu até convidei ela para vir, mandei o cartaz, tudo, mas ela não respondeu. Não é fácil. Converso muito com ela pelo zap, né? Ela se abre e fala. E teve um momento que eu tive que falar muito sério com ela, porque ele agora está com ela, o ex-marido, o pai desse filho que tem 30 e poucos anos. O pai usa drogas, mora em São Paulo, o filho morava com o pai, morou com ela, depois foi morar com o pai. Ela agora está em outro casamento, tem uma filhinha de 5 anos, 6 anos, até na evangelização. E o filho veio de São Paulo para o Rio, aqui, está morando com ela. E simplesmente ele está numa crise terrível e está quebrando tudo dentro de casa. Já avançou para cima dela, puxando os cabelos dela. E foi preso porque estava usando uma moto com a placa adulterada. A polícia pegou, levou, ela tirou ele da prisão. E é complicado. E tem uma Falei, criança por que aí. você não entende? Por que você não deixou? Tem que Falei, fazer. chegou o ponto de eu falar muito sério com ela. Você não deixa ele lá. Ah, mas foi os colegas que induziu. Colega, se ele fez isso, ele precisa pagar o erro dele. E parar de beber é um sacrifício. A pessoa tem que querer. Então, não há milagre para isso. Entendeu? Se a pessoa busca aquele caminho, deseja aquilo ali, ele vai conseguir. Agora, o codependente, como ele não está usando nada, ele começa a buscar milagres. Eu quero salvar o meu filho. Salvar? Como assim? Seu filho é responsável. Seu filho roubou moto. Seu filho rouba dentro de casa. Seu filho bate nas pessoas. Isso é fato. Então, ele tem que responder por isso que ele está fazendo. Sabe? Não é uma questão de não ter pena. É uma questão de realidade. A realidade é essa. Entendeu? E a doença do alcoolismo e das drogas, ela é cruel. Ela vai passando e ela vai devastando tudo que tem pela frente. Não tem caridade para ninguém. Sabe? O álcool e droga, ele vai levando família, vizinhos, vai levando
vai todo mundo fundo do poço. E o perigo do codependente, além de todo esse sofrimento, é virar dependente. Porque tem codependente que, para agradar o outro, ele começa a beber. Não, ele sai para beber, não vou deixar ele sozinho. Não, ele bebe, mas ele vai beber em casa. Aí começa a comprar bebida e estocar dentro de casa. Porque aí ele fica só aqui. Mas isso não diminui a tragédia que a dependência causa, entendeu? Eu tenho amigas que viraram dependentes por conta de filho. E o meu marido falou, você vai acabar como ele. Porque você é facilitadora da doença da dependência química. E o perigo do codependente é esse. A primeira coisa é facilitar. Sabe, paga todas as contas, vai no bar e paga, compra bebida para dentro de casa, compra droga e leva para o filho. Isso se vê todo dia, toda hora. Transtorno de personalidade dependente, CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, né? Nós vamos passar para o CID-11 agora, né, Vira? Eu acho que já passou. Já passou para o Já CID-11? tem, já. A CID-10, ela classifica as doenças, né? Isso aí, a Organização Mundial de Saúde classificou as doenças humanas e espalhou isso pelo mundo, e os médicos, médicos, terapeutas, eles usam esse catálogo para classificar, e aí dá afastamento, dá aposentadoria em cima dessas doenças, tal como invalidez ou não. Então, o transtorno de personalidade caracterizado por encorajar ou permitir a outros tomarem a maioria das importantes decisões de sua vida. Subordinação de suas próprias necessidades àquelas dos outros, dos quais é dependente, e aquiescência aos desejos desses. Relutância ao fazer exigências, ainda que razoáveis, às pessoas das quais depende. Sentir-se inconfortável ou desamparado quando sozinho por causa de medos exagerados, de incapacidade de se autocuidar. Preocupações com medo de ser abandonado por uma pessoa com a qual tem um relacionamento íntimo, de ser deixado para cuidar de si próprio. Capacidade limitada de tomar decisões cotidianas sem um excesso de conselhos. Eu tenho isso demais. Aspectos associados podem incluir perceber-se como desamparado, incompetente e com falta de vigor. Essa é a classificação dada ao codependente. Veja que é tão sério, tão grave, que há uma CID-10. Já é complicado hoje, né? Vai? Pode. Na realidade, a codependência é uma espécie de falso amor. Uma vez que parece ser destrutivo, tendo em vista que pode agravar o problema em questão, seja a dependência química, alcoolismo, transtorno de personalidade, etc. Todo amor que não produz paz, mas sim angústia ou culpa, está contaminado de codependência. É um amor patológico, obsessivo e bastante destrutivo. Ao não produzir paz interior, nem crescimento espiritual, a codependência cria amargura, angústia e culpa. Obviamente, ela não leva à felicidade. Então, vendo desse jeito, a codependência aparenta ser amor, mas é egoísmo, medo da perda de controle, da perda da relação em si. Ele é escorraçado pela família, volta para o seu lugar de bêbado. Então veja como a coisa acontece. A família quer que ele pare de beber, mas faz tudo para ele continuar bebendo. É um inferno instalado. Isso aí. Né? E aí ela começou a dar cerveja até que ele bebeu. E ela conseguiu. Se desfez, foi que um dia ele está correndo risco de ir a pique. Porque o coordenador, se ele tiver uma
moral fantástica, o que é raro, ok. Mas na hora que ele falha, o grupo perde o rumo. E foi assim, ela chegou bêbada. Para coisa. Ela chegou bêbada. Como assim? Como assim? O que é isso? O que está acontecendo? Não, a gente foi lá no aniversário, eu tomei uma cervejinha, eu falei, botou no diminutivo, acabou. Porque na hora que você minimiza aquela tragédia, você está querendo que a coisa fique frouxa. Aí você chama de cervejinha, caipirinha, sabe? E isso daí começa a dizer que a coisa é muito facilzinha de ser controlada. E não é. Foi só uma coisinha. Caipira, É caipira, né? caipira mesmo. A última vez que eu vi uma mulher bebendo, não tem 30 dias. E eu fiz a pergunta que os alcoólicos fazem para a pessoa que bebe. Essa sua maneira de beber não me incomoda. Ela ficou olhando para mim. Quando veio a conta, eu falei, essa maneira de beber te incomoda, assim. Foi 700. Porque aí tem um tal do tira-gosto. Se o gosto é tão ruim, por que tem que tirar? Tem que tirar o gosto. Essa é boa. Gostei dessa. Tira gosto. Na realidade, o sal usado aqui, ele é estimulante da papila gustativa. Você come aquele sal, quando você bebe algo gelado em cima, aquilo dá um prazer na boca fantástico. Você, como é que é? Você come salgado, como é que é? Estimula você beber. O salgado? Sim, quando você come, por exemplo, você comeu torresmo. Você come aquele torresmo. Quando você bota uma cerveja que ela está estalando, aquele copo fica translúcido de tão gelado, quando você bate aquilo bate na boca, dá um prazer excepcional. Se tiver um calor, Para. Ele está sabendo. Da vida sentindo. Olha, vamos cair em outra história. É um cachorro de Pavlov. Olha ali, o Pavlov e os 15 fizeram uma experiência grande. Que é isso, né? Eles tocavam um sino e dava alimento. Tocavam o sino e dava alimento. Depois tocavam o sino, o cachorro babava, salivava de vontade, porque sabia que o petisco ia. Mas é verdade. Você falou uma coisa interessante também, que até eu já falei isso, eu me lembro como se fosse hoje. Você conhece uma pessoa que bebe e tal, alegre, tudo, e de repente ela para de beber. Aí a gente fala assim, poxa, eu gostava mais dele quando bebia. Eu já falei isso uma vez. Se transforma uma pessoa deprimida, não é? Aquela pessoa não era mais aquela, né? Era uma amiga nossa de grupo de política e tal, e eu, para fazer a comunicação política de um candidato, então eu paro de beber lá no. Nossa, era melhor não bebia, mas pô, a gente tem que ter cuidado com essas frases. Começa a fazer, Porque é uma droga, Dani. mexe com o É quê? uma droga, mexe com o cérebro. E vai fazendo tudo que é indecente também. Se tiver uma Se propensão tiver para luz. Se você conheceu o Pacheco que eu falei aqui, Meu irmão, ele é alcoólatra, né? Mas já não bebe mais de 20 anos. Mas ele falava para mim o seguinte, ele falava, bom, não sei com as outras pessoas, mas eu sei exatamente o que eu faço. Eu me lembro de tudo que eu faço. Eu só fico solto. Eu só venço aquela timidez. Eu venço aquilo. Aí quando saísse a timidez, e daí eu fizer essas coisas. Ele nunca foi agressivo, nem nada, ele ficava muito alegre, era assim uma pessoa, mas ele falava, eu me lembro de tudo que eu faço. Eu sempre acreditei nisso. Eu falei, Ele a falava assim, pessoa eu não perde. acredito quando a pessoa A pessoa não perde a memória. Agora você vê. Agora não ele era algo que está dentro de si. Ele era carreteiro, era motorista de caminhão, carregava 40 toneladas no caminhão dele, que era CO2, ele já bebia nessa época.
Aí teve uma época que ele saiu dos caminhões e foi dirigir ônibus. Fazia o trajeto de Tiradentes, São Paulo, uma coisa assim. E ele falava que ele pegava o ônibus, ele falava assim, olha, você vê o motorista pegando o ônibus às 5 da manhã, às 6, você fala assim, pô, o cara está descansado. Eu bebia até às 3 horas da manhã, chegava no alojamento escondido, fazia minha higiene lá, tirava 3 horinhas de sono e ia pegar o ônibus. Olha o risco, quer dizer, a pessoa perde a noção. Sim. Um excelente motorista, nunca aconteceu nada, mas ele tinha noção de que ele estava fazendo a coisa errada, mas ele fazia. É porque não tem controle. Não tem controle. Ele não tem controle. Acabou o controle. Então ele falava para mim assim, Kátia, você às vezes vai na rodoviária, graças a Deus vai entrar um motorista. Mal sabe. Mal sabe. De repente o cara é igual a mim. Sim. Ele falou, e acontecia com, olha, saíamos assim, 4, 5 motoristas. E a gente bebia mesmo. Esse Pacheco aqui, esse que eu mencionei, acho que é Jorge Pacheco. Né? Jorge Pacheco, ele me lembro bem que ele colocava um slide ali com a figura do cérebro. Ele vinha Eu vi. Esse ponto do cérebro aqui são nós usamos alguns freios, alguns simancóides, algumas razões. Então, nesse ponto do cérebro aqui, ele é responsável por isso, por aquilo, tal, é um freiozinho. Esse outro ponto nessa linha aqui é outro freiozinho. Aí, por exemplo, o álcool, aí ele faz o caminho do álcool. Boca, descia, estômago, corrente sanguínea, vinha. Nesse é o primeiro freio. Ele vai desconectando. Vai desconectando. Aí tu fica mais solto, mais álcool desce, intestino, estômago, corrente sanguínea, cérebro, desconecta outro. Daqui a pouco o cara senta na mesa assim, olha, não vou. Eu vivi essa experiência assim, né, com o meu filho, que muitos aqui conhecem. Não vou usar droga, não vou usar cocaína, porque eu sei que cocaína é uma porcaria. Estou consciente de que não vou usar cocaína nunca mais, porque estou tranquilo. Isso era uma pessoa, mas aí, um freio. Desconecta e abre. Daqui a pouco está lá no morro. Mas o cara disse há uma hora atrás que. Está na morro com a Bíblia na mão. E às vezes a Bíblia É uma pena. Aí o que aconteceu? Eu não sei, mas é o álcool. Então é o seguinte, corta o álcool que muitos mais você evita, né? Desejam que a gente viva bem. Né? Isso sem hipocrisia, sem brotinho para comer, porque a gente chegou num ponto que é muito complicado você ser limpo. Né? Nós estamos todos intoxicados, de um jeito ou de outro. Né? Ruim de tudo, o cloro que você toma banho, ele está torrando tua pele, e aí você passa um hidratante crente que está abafando, mas a empresa de farmacêutica está feliz com essa encrenca que você está arrumando. Então está tudo muito conectado para a gente entrar nesse processo aí de dependência, porque até o hidratante é uma dependência química que a gente arruma. Mas a gente come porcaria, a gente bebe porcaria, a gente cheira, respira porcaria, o ar está muito esquisito, tudo está muito ruim. E é muito difícil a gente se manter limpo hoje. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me considero dependente química. Eu tomo creatina, eu tomo beta-alanina, eu tomo um monte de porcaria para poder ir para a academia, porque eu preciso levantar os meus 130 quilos diários para poder me manter viva. Né? Eu estou encostando em 70 anos aí e tenho uma família com uma genética muito complicada. As mulheres param de andar com 60 anos por causa de artrose e artrite. Então eu preciso me exercitar para não parar de andar para não ficar. A dependência química é uma desordem neurológica que afeta. Desculpa. Então, assim, mas eu acho que a gente pode prestar muito mais atenção e evitar determinadas coisas. Existem pessoas que podem beber e não vão desenvolver essa doença do alcoolismo nunca. E existem pessoas que não podem nem abrir uma garrafa de álcool porque vão beber o álcool da
aqui de dentro. Né? A gente tinha uma moça que era empregada na casa da minha sogra, que era uma briga terrível entre o meu sogro e a esposa, porque chegava um paciente, eu preciso dar uma injeção, Brunilde. Onde é que está o álcool? Eu falei, Delci, não sei. Comprei, botei 2 garrafas lá no consultório, Delci. Aí aquele gigante lá chegava, mas não tem garrafa. Você olhava, a Maria estava assim, ó, em cima do fogão, completamente bêbada. Ela bebia o álcool que ficava no consultório. Até a gente chegar a isso, e a gente que era novo na época, a gente tinha que 17, 18 anos, a gente tinha que cantar de porra, mas os 2 velhos nem percebiam. Ela fazia o serviço dela doméstico, botava a garrafa embaixo da pia e ficava bebendo o dia todo. Perfume se bebe, acetona se bebe, o que tiver na frente se você for dependente. Então, a gente tem que se manter dentro de um limite, né, de coerência, porque nós somos induzidos pelo mundo à destruição. Infelizmente é assim. Você abre a internet, é o tempo inteiro mulheres nuas, homens atrás dessas mulheres nuas e bebida alcoólica. É o tempo inteiro. Nossas crianças estão sendo assim, bombardeadas com essas coisas. Essa criança aí que a dona Ivete estava falando, ela está correndo um risco enorme de enveredar do lado alcoólico. Ela não conhece outro caminho, gente. A realidade para ela é aquilo ali. Então, assim, nós precisamos ser, não é pessoas caretas, porque eu já bebi muito na minha vida, foram 5 comas alcoólicos ao longo da vida, e eu parei de beber porque encontrei uma pessoa que era alcoólatra e me mostrou que eu tinha que parar, porque se eu continuasse por ali eu ia acabar desenvolvendo a doença, porque o alcoolismo tem isso. Você pode engatilhar e entrar nisso se você tem na genética, mas você pode desenvolver isso se for no hábito. Você vai usando, até que o organismo depende daquilo dali. Então, nós temos que prestar atenção nos caminhos que a gente está indo. Quando você faz alguma coisa pelo outro, de que maneira você está fazendo? Né? Vamos ser caridosos, sim, mas vamos pensar em nós primeiro. E pensar não de uma forma egoísta, sabe? Vamos nos cuidar para poder preparar para não parar o próximo, porque senão você fica todo descabelado, todo sujo, sem se cuidar, em função do outro que está belo, formoso, maravilhoso. O que é que a gente está fazendo, gente? Né? Eu vejo mães, por exemplo, e isso me entristece muito, eu tenho amigas que eu vejo o filho falar assim, mamãe já fez um não sei o que para mim, eu fico sentada de lá assim, doido para levantar e dar 2 tapas na cara. Não é? Aquilo que eu te pedi está pronto, mamãe? E a mãe fica como se fosse um hamster no campo, morrendo de medo daquele monstro que ela criou, que está ali com os dedos em cima apontando. Então, o que é que a gente está fazendo pelas pessoas que estão em volta da gente? O que é amar de fato? Né? É amor ou é dependência emocional da gente?